Hello guys, how are you? My name is Tânia and welcome to Solte a Língua. Muitas pessoas dizem que não podem estudar inglês porque elas não têm condições financeiras para contratar um professor ou se matricular numa escola de idiomas. Porque a gente tem que reconhecer que é caro sim para quem vive aqui no Brasil. Mas isso não é impedimento para você aprender inglês se você tiver um perfil autodidata, força de vontade para poder estudar sozinho. Eu vou dar umas dicas aqui para que você possa estudar inglês sem gastar muito, porque infelizmente vai ter algum custo aí, até porque você precisa do acesso à internet para as dicas que eu vou dar aqui. Mas eu tenho certeza que serão dicas muito valiosas para você que quer aprender inglês, mas ainda não pode contratar um professor ou se matricular numa escola de idiomas. Claro que as dicas que eu dou aqui também servem para as pessoas que já estudam inglês e querem complementar os estudos. Então, a primeira dica que eu dou é: você precisa ter um caminho a ser seguido. Você não pode estudar aleatoriamente, assistindo um vídeo aqui ou outro aqui, pegando um assunto aqui, outro ali. Você precisa ter uma sequência de estudos. Então é aí que você vai ter que gastar um pouco, porém você só vai comprar esse material uma única vez, que é um livro didático. Eu vou recomendar 2. Não significa que você precisa comprar os que eu vou indicar, mas eu acredito que são os melhores para quem quer estudar sozinho. O primeiro livro é este aqui. Eu indico esse, que é o English for Everyone, ou Inglês para Todos. Tem para nível básico, básico 1, básico 2, intermediário e avançado. Vem o livro do aluno e o livro de estudos. Além disso, você tem acesso a um site que oferece os áudios gratuitamente. E o outro livro é o Grammar Use, que é uma coleção muito antiga, eu uso com os meus alunos, indico para os meus alunos como complemento. Esse é para quem é nível básico. Porém, tem o azul para nível intermediário e o verde para nível avançado. Então, se você está começando seus estudos, o Grammar Use vermelho. Essa versão aqui tem uma versão eletrônica também que te dá acesso aos áudios, tá? Tá em média entre 100 e poucos reais e 200 e poucos reais. Isso varia de livraria para livraria. Tem livraria que facilita a compra, divide em 10, 12 vezes. Aí você pode escolher aquela que tem as melhores condições para você comprar. Então, os gastos que você vai ter por enquanto é com material didático e com acesso à internet. Porém, o que você vai fazer agora com este livro? Esses materiais, eles têm unidades para serem estudadas, da mesma forma que você estudaria com um professor particular ou numa escola de idiomas. Então, você deve seguir essas unidades, estudá-la. O Grammar Use, tá? O Grammar Use, ele é bem bacana porque, de um lado, ele tem toda a explicação da parte gramatical. E do outro lado, ele tem os exercícios. Já no English for Everyone, como eu disse, eu tenho 2 livros. Eu tenho um livro do aluno, que também tem as explicações e alguns exercícios para ser feito lá. E o livro do aluno, o livro workbook, para você fazer os exercícios também. Então, você deve seguir a unidade. Leia, releia, pesquise palavras que você não conhece, que você não entendeu. Vai ter que ter um pouco de paciência
coloque aí 1 hora para você se dedicar a esses estudos referente a essa unidade. Não avance ainda, porque o que você vai fazer depois? Existem milhares de professores de inglês no YouTube, professores nativos, professores brasileiros que ensinam inglês. Inclusive eu também tenho meu canal. Você vai estudar a unidade, vamos supor que você está estudando a unidade 1 e está aprendendo o verb to be. O que você vai fazer? Você vai procurar no YouTube vídeos de professores que possam te ajudar a explicar um pouco melhor como é que funciona o verb to be. Porque muitas vezes você lendo um texto, talvez você não compreenda. Então, o YouTube vai ser o seu professor virtual. De repente, se você encontrar um canal que você se identifique, mantenha nesse canal, mas siga a ordem das unidades. Então, você vai assistir aos vídeos ou ao vídeo e depois você vai fazer os exercícios do livro. Caso você queira mais exercícios para fazer, você pode procurar no Google. Tem vários exercícios disponíveis na internet que são gratuitos e que você faz online com respostas imediatas. Eu recomendo que você digite mais ou menos assim. ESL de English as Second Language, Verb to be, Exercises. Vai aparecer uma lista enorme de sites que oferecem exercícios referente ao verb to be que você possa praticar mais. Depois de feito isso, o que você vai fazer? Fez os exercícios, você agora vai treinar esses exercícios em voz alta. Vai repetir os exercícios que você fez ali com lápis ou caneta no seu livro e vai repetir aquilo em voz alta. Como eu disse, esses dois materiais oferecem uma plataforma para que você possa ouvir gratuitamente as frases. Até serve também como correção. Você ouve e checa se está corrigido. Porém, no Grammar in Use, os exercícios não têm áudio. Então, o que você pode fazer? Vai lá no Google Translator. Não é para traduzir, tá, gente? É só para você usar o Google Translator, porque é uma ferramenta gratuita e que também vai te ajudar. Digita lá a frase do exercício que você fez para ouvir a frase. E depois você repete em voz alta. Ouve, repete. Faça isso pelo menos umas 3 vezes. Só que antes, checa no livro se você fez o exercício corretamente, porque esses livros contêm respostas no final. Então, você faz os exercícios, checa suas respostas e depois você vai treinar oralmente a pronúncia dessas frases. Porque você que está estudando sozinho não tem com quem conversar. Você precisa fazer uma prática e precisa ver se você também está pronunciando corretamente. Então, o Google Translator vai te ajudar nisso. Você pode digitar a frase inteirinha e ele dá a pronúncia da frase inteira. Feito isso, você terminou a unidade 1, vai para a unidade 2 e repete o processo. Mas o que eu recomendo é o seguinte, você não vai fazer isso tudo num dia só. Lembre-se que o seu cérebro precisa de uma pausa, de um descanso para poder absorver o conteúdo. E quanto mais você repete o conteúdo estudado, mais o cérebro absorve, torna isso automático e você vai aprendendo, vai absorvendo inglês de forma natural. Então, você vai fazer isso no máximo em 3, 4 dias, ou você pode revisar um dia sim, um dia não, para estudar, mas o que eu posso recomendar, assim, um dia você faz os estudos
da gramática, acompanhado do vídeo. No outro dia você faz os exercícios, procura outros exercícios no Google, vai fazendo bastante. E no outro dia você faz esse treino oral de ouvir e repetir. Vá seguindo as unidades. Não pula da 1 para 5, da 5 para 10, depois você volta para 2, não. Siga religiosamente as unidades. Veja, esses livros foram escritos por especialistas, pessoas que estão aí há anos no mercado ensinando inglês. Então, tem um estudo por trás, por isso que existe uma sequência de estudos para que você vai ganhando conhecimento, vocabulário, estrutura, pronúncia, para que com o tempo você possa conversar em inglês fluentemente. Um outro detalhe, pare de consumir conteúdo na internet. Como eu falei, existem vários professores no YouTube, vários aplicativos de celular, várias páginas no Instagram e Facebook, tem muita gente aí dando dicas e a gente fica muito perdida, a gente não sabe quem a gente segue. Um fala uma dica X, outro fala uma dica X um pouco diferente, ou complementa o outro, a gente acaba se perdendo. E no fundo, esse excesso de informação traz um certo desânimo e a gente acaba desistindo de estudar inglês. Se você quiser, para complementar os seus estudos, você pode usar um aplicativo de celular para que você possa ir treinando o seu inglês em momentos em que você não está com um livro, por exemplo, na fila de um banco, dentro do ônibus, esperando ser atendido no médico. Eu recomendo o Duolingo, porque ele é gratuito. E ele tem bastante exercícios de repetição, bastante exercícios de ouvir, bastante exercícios de construção estrutural do idioma, que eu acho que vale muito a pena. Então eu volto aqui a dizer que se você fizer isso, tiver paciência, coloque um horário X na sua agenda. Se você tiver bastante dedicação, eu tenho certeza que você vai conseguir. E como eu disse, não é 100% gratuito, mas você vai precisar gastar um pouquinho e ter muita paciência nesse processo. Porque aprender inglês é um processo. É unidade por unidade, exercício por exercício. E aí você vai acumulando conteúdo, que é o conteúdo que você está estudando, e vai falar inglês em breve. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, mas se tiver dúvidas, escreva para mim ou deixa aí o seu comentário e a gente se vê na próxima aula. Bye!